Bem, pessoal, bom dia a todos, né? Vamos dar início aí à nossa primeira aula da disciplina de Computação e Programação, né, nesse semestre de 2021. Como eu disse anteriormente, no nosso primeiro encontro, essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, né, sobre a temática computação ou sobre a temática programação. A ideia é mostrar aqui, em alguns slides, um breve resumo de como é que a computação e como é que o pensar a programação evolui, né, ao longo dos anos, né? A ideia aqui é fazer realmente uma introdução para que vocês tenham ideia, de fato, como é que a gente chegou na computação que a gente tem hoje, nos computadores que a gente tem hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para a gente começar. Bem, então, o nosso tema, né, da aula de hoje é a nossa aula 1. O título da aula, Histórico da Computação e Arquitetura Básica de Computadores, tá? E aí, o que nós vamos começar falando seria o seguinte, né? Como é que surge, ou qual a motivação inicial, né, para o surgimento dos computadores, né? A primeira motivação, o que faz com que surja, né, a necessidade, né, do homem pensar diferente, é de fato, ou simplesmente, a necessidade que ele encontrou durante sua existência de efetuar cálculos. Aí imagine aí essa necessidade de efetuar cálculos nos primórdios, como sendo, por exemplo, a necessidade de contar quantos animais você tinha num determinado rebanho, aí remeta ao homem pré-histórico, tá? A necessidade de animais de contar a quantidade de animais que ele criava, ou a necessidade de tentar contar o tempo entre uma colheita e outra. Então, no início dos tempos, né, quando o homem ele surge aí um homem pré-histórico, ele sente desde essa época a necessidade de calcular devido às suas necessidades cotidianas, né? E aí nessa época as necessidades que ele tinha era de contar animais, de saber o tempo para uma determinada colheita, de saber uma determinada quantidade de coisas que ele colhia, determinada quantidade de coisas que ele plantava. Então a motivação do homem, né? Ela vem da necessidade de fato em efetuar cálculos, tá? E aí, a primeira maneira, obviamente, que o homem encontra para contar são os seus dedos, né? Então, os dedos da mão, os dedos do pé, e obviamente essa maneira de contar é uma maneira arcaica e limitada, né? Porque aí, por exemplo, utilizando só os dedos das mãos, a limitação são 10 dedos, né? E utilizando os dedos das mãos e dos pés, continua havendo uma limitação aí de 20. Então, como tentar resolver, ou como tentar, enfim, superar essa limitação, né, que o homem possuía em contar, tá? Só a título de curiosidade, a palavra dígitos, desculpe, ela significa dedo, né, em latim, só para você ter, a gente começar a remeter aí alguns termos, né, que a gente está acostumado a falar no dia de hoje. E aí, bom, a computação ela evolui, e aí eu mostro essa imagem para vocês, com um resumo, né, de como é que as máquinas elas evoluíram ao longo do tempo, né? Então a gente tem aqui à esquerda a geração zero, lá no século XVII, chamada geração... Na verdade, todas as gerações de computadores, certo? Então, geração zero de computadores, primeira geração, segunda, terceira e quarta. Na geração zero, nós teríamos aí a, uma grande, como está dito, né, aqui sinteticamente, operações rígidas a se realizar. A gente vai detalhar um pouco mais na sequência, mas convém já mencionar que se tratam de equipamentos que fazem operações bastante limitadas e têm, em sua essência construtiva, puramente dispositivos mecânicos. Então, nessa época aqui da geração zero, não havia ainda o advento e o uso da eletricidade. Tá? É o que caracteriza essa geração. Equipamentos para realizar operações, contas, né, para contar, mas sem o recurso da eletricidade ainda. Na primeira geração, que vai surgir lá em 1930, a gente vai ter agora já o advento da eletricidade. E aí o uso das relés e válvulas eletrônicas nesses equipamentos, né? Uma característica marcante desses computadores da primeira geração são as suas dimensões, que são bastante grandes, e que gastavam também bastante energia. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso mais. Na segunda geração, que surge a partir de 57,
Claro, de lá para cá, sempre com eletricidade, a diferença vai estar no coração ou naquilo que é a essência constitutiva da máquina. Na primeira geração, essa essência está nos relés e nas válvulas eletrônicas. Na segunda geração, essa essência está nos transistores, que propiciaram aí a esses equipamentos mais velocidade, menor custo e também o menor gasto de energia, né, que é algo bastante interessante também. Já a terceira geração, 65, o marco histórico para essa nova geração é o uso dos circuitos integrados, que agora a gente vai deixar de falar de transistores como sendo um dispositivo eletrônico específico e passar a falar de circuitos integrados, que contam com centenas, milhares de pequenos transistores e pequenos outros componentes. Isso propiciou, à época, reduzir ainda mais o custo desses computadores, consumir ainda menos energia, e aqui surge o primeiro computador que vai ser comercializado, que é o IBM 360, né? Surge a partir de 65. E a quarta geração, que é onde se considera que houve, de fato, a popularização dos computadores, começa lá em 73, ela tem seu coração, marco histórico, tecnológico, o uso dos microprocessadores. E aí, bom, os microprocessadores seriam, né, na verdade, componentes ainda menores, né, ainda mais miniaturizados, e com a capacidade de processamento de informação ou de transporte de informação muito maior. Então, isso, obviamente, levou a um menor custo, levou a um menor consumo de energia, e aí foi quando o computador ele popularizou-se, né, a partir de 73. Então, essas seriam as gerações elementares, ou pelas quais, né, historicamente falando, os marcos históricos, né, que constituíram as gerações, pelas quais passou a evolução do computador. Tá? A gente vai tentar só detalhar um pouco mais elas a título de realmente contextualização, mas a ideia, né, ou a importância de entender essa evolução é entender que partiu-se de algo puramente mecânico, sem eletricidade, né, sem nenhum recurso eletrônico, né, como a gente conhece hoje, para o uso de recursos eletrônicos, né, já com o uso da eletricidade, mais arcaicos, relés e válvulas, evoluindo para transistores, evoluindo para circuitos integrados e evoluindo para o microprocessador. A gente vai ver no final que nós temos hoje algo novo surgindo, né, e que está em fase de desenvolvimento. Mas, enfim, e digo isso para dizer que nós não estamos mais na quarta geração. Pode-se falar na quinta ou talvez na sexta geração de computadores. Mas aqueles que nós conhecemos e a ideia do que nós temos hoje, ela surge de fato aqui já na quarta geração. Bom, a geração zero, né, primeiro para exemplificar e detalhar um pouco mais cada uma, para vocês tentarem visualizar um pouco melhor, que é aquela geração onde a gente acabou de mencionar que não há uso da eletricidade, eram dispositivos completamente mecânicos, teriam aí como seu primeiro representante, talvez, os ossos ou bastões de Napier, John Napier, um britânico, né? Em que é que consistiam esses bastões? Bom, basicamente, esse recurso, né? essa ferramenta, existiam 9 bastões, né? Bastões tendo no seu início números de 1 a 9. Então, vou exemplificar com esse daqui, bastão do número 1. Então, o exemplo aqui, que na verdade você já visualizou um exemplo, é como realizar um produto entre 6 vezes 384. E aí eu vou primeiro falar um pouco sobre cada bastão. Então, cada bastão ele tem um número no seu início, né, na sua parte superior, e abaixo dele, os números que se seguem são, na verdade, múltiplos, né? Então, múltiplo de 1, 2, 3 até 9. Mesma coisa para o 3, por exemplo. Ó, 3 começa com 3, né? Múltiplo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 8, mesma coisa. E 4, mesma coisa. Então, cada bastão era feito de um número, né, que caracterizava o bastão e seus múltiplos subsequentes nos quadros abaixo. E aí, como fazer uma operação matemática? Bom, por exemplo, essa operação 6 vezes 384, você faria da seguinte forma. Você pegaria o bastão de número 1, né? Pegaria o bastão correspondente ao 3, ao 8 e ao 4, que é exatamente o número 384. Para fazer o produto era feito, na verdade, a partir de sucessivas somas. Que somas seriam essas? Bom, é 6, né? Então, no bastão do 1, se localiza a linha correspondente ao 6. Então, nessa linha, no bastão do 1 tem o 6, no bastão do 3 tem 18, no bastão do 8
48, no bastão do 4, 24. Então, como chegar ao resultado da multiplicação? Da seguinte forma, você vai somar números. Que números? No bastão mais à direita, está escrito 24. Então, 24 mais. No segundo bastão, no do meio, né, no caso, o correspondente é o número 8, você tem 48 nessa linha. E aí, como tem um bastão à direita, você adiciona um zero. Então, na verdade, vai ficar 24 mais 480, tá? Não 48, você adiciona o zero. E no bastão mais à esquerda, você tem 18. Mas como você tem dois bastões à direita, você adiciona dois zeros à direita. Então, seria 24 mais 480 mais 1.800. Então, a soma de 1.800 mais 480 mais 24 daria exatamente o produto 2.304. Então, essa é uma forma de realizar um produto de dois números utilizando o bastão do Napier. Né? Uma forma preliminar, né, diria, que constitui, portanto, a geração zero. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que se popularizou e avançou bastante, apesar de eu não ter uma ilustração melhor do que essa para mostrar, mas se vocês falarem de repente com os pais ou com os avós de vocês, eles vão saber dizer ou lembrar o que eram as regras de cálculo. Né? As regras de cálculo elas tinham em sua essência também a possibilidade de realizar operações matemáticas a partir de outras mais elementares. Eu não consegui detalhar exatamente se era produto, divisão, quais eram as operações que era possível de ser realizada, mas eu afirmo com certeza que a ideia é uma ideia parecida e é uma evolução aos bastões de Napier que a gente viu antes. Então, nos bastões de Napier, você teria produtos realizados a partir de somas. Então, produtos, operações, considero aqui um pouco mais avançadas, feitas a partir de operações mais básicas, que são as operações de soma. Então, a regra de cálculo também tinha uma ideia parecida, onde você tinha em cada linha aqui uma informação diferente, e você combinando essas linhas, a partir dessa linha vermelha, você chegava nos resultados que você pretendia chegar, tá? Então, é outra ferramenta que surge, considerada uma evolução a que a gente mostrou anteriormente. Na sequência, a gente teria aí a calculadora de Pascal, estamos agora já em 1642, desenvolvida por esse francês, que tem em sua forma construtiva uma série de pequenas engrenagens. Né? Cada círculo desse aqui constituiria uma engrenagem, e cada engrenagem, se você perceber aqui, não sei se dá para ver na imagem, tem um espaço, uma abertura. E cada abertura dessa, na verdade, seria um pequeno mostrador, tá? Onde era mostrado um dígito. Então, também, assim, detalhes sobre o funcionamento, realmente eu não consegui melhores do que esse, mas dá para dizer para vocês que ela era utilizada para realizar adição e subtrações, né? E o controle de que era feito como entrada e como saída, né, de informação, de números que queriam somar ou subtrair, e o resultado era feito a partir dessas pequenas aberturas, né, onde eram mostrados os algarismos, tá? Então, é considerado uma evolução porque é algo mais compacto, é algo, talvez, encaminhando-se para a automatização, né, mas que ainda era algo muito limitado, né, pela capacidade de operações matemáticas que podiam ser feitas. Ao mesmo tempo, por ser feito puramente mecânico, com engrenagens, essas engrenagens da sua própria constituição, construtivas, elas apresentam alguma tolerância dimensional que pode levar com o tempo ao desgaste, né, delas próprias e levar a erros, né, nas operações que se realizam. Então, assim, para dizer que é considerada uma evolução, é considerada uma calculadora, né, talvez seja a primeira calculadora que surge de portátil, né, como a gente conhece hoje, mas que ainda é bastante limitada. Estamos ainda na geração zero. Se a gente avançar um pouco mais, agora 1671, para a calculadora de Leibniz, ela tem um raciocínio parecido, bom, também é portátil, né, em relação ao anterior, mas ela perceba que já, aparentemente, ela tem um aspecto mais complexo, né? E essa complexidade, ela permite que sejam feitas outras operações matemáticas, como, por exemplo, agora, multiplicações e divisões. Então, é uma outra calculadora um pouco mais complexa, que surge aí na geração zero e que possibilita outras operações matemáticas de serem realizadas. Tá? 1671.
Se a gente avançar um pouco mais, aí a gente dá um salto agora para 1801, né, um salto de pouco mais de 100 anos, a gente começa a falar da máquina de TA automática. Essa máquina de TA automática surgiu lá em 1801, na França, e ela tem ela representa um grande marco assim histórico para a computação, né, como a gente conhece hoje, pelo fato de que bom, primeiro, convém dizer que essa máquina de TA é uma máquina de tecelagem, né, portanto, uma máquina para fazer tecidos, tá? Na verdade, ela tem duas partes, né, diria assim, uma parte relacionada a como você quer o tecido, ao padrão do tecido que você quer fabricar, e outra parte relacionada à própria fabricação do tecido, né, ao entrelaçamento de fios para no final se obter o tecido que se quer. Essa máquina, essa divisão de duas partes, de se dizer como você quer o tecido e de outra parte, ou em outra região da própria máquina, onde há tecelagem, né, enfim, essa outra parte de realmente confecção, ela tem um grande, representa, mais simples que pareça, mas representa um grande avanço, porque nessa parte onde você diz onde você quer, ou como você quer o seu tecido, você está, na verdade, praticando aí uma entrada de dados e uma entrada onde você diz que padrão você quer obter. E mais do que isso, essa entrada era feita na máquina a partir de cartões com furos, né? Então, a ideia básica é o seguinte, esses furos, eles vão colidir com as agulhas onde os fios estão ligados, né? Os fios que vão compor o tecido. Então, no momento que a agulha ela encontra um furo do cartão, ela passa pelo cartão. No momento que ela não encontra o furo, ela bate no cartão e volta. Então, a cada linha, né, desse cartão perfurado vai ter ou vai conter um determinado padrão de agulhas que passarão ou não passarão, né? E aí, bom, esse passar ou não passar é o que vai determinando o tecido que vai se construindo. Então, o tecido que você quer obter é, portanto, determinado por essa maneira como o cartão é perfurado, tá? Então, isso foi considerado um grande marco, e essa máquina ela é considerada, portanto, por esse aspecto, a primeira máquina programável, porque você diz, a partir do seu cartão, entre aspas, um programa, como é que você quer obter o produto no final. Então, a lógica de como essa máquina foi pensada, ela remete muito à programação atual, né? Por mais arcaico que pareça. Mas ela representa esse marco, quer dizer, de máquina programável, tá? E programação, nesse caso, a partir de um cartão perfurado, de um determinado padrão de furos. Se a gente avançar um pouco mais, em 822, o inglês Charles Babbage desenvolve essa máquina diferencial. A ideia é que seja, na verdade, uma máquina com capacidade de calcular automaticamente tabelas de funções pré-determinadas. Então, é uma máquina que, apesar de robusta, ela não fazia qualquer operação matemática, né? Você gerava tabelas de funções pré-determinadas. A grande vantagem é que você precisava imprimir ou precisava ter tudo anotado ao mesmo tempo, né? Você dizia, quero obter uma tabela com as funções logarítmicas de uma determinada faixa de valores. E aí a máquina dizia para você, imprimia para você, né, esses valores. E ela tinha uma série de funções, né, estocadas nela, e a partir do momento que a pessoa quisesse, né, ver os valores, ela entrava com os dados e aí obtinha esse cálculo dessas tabelas de funções. É interessante dizer que semelhante aos raciocínios da calculadora das calculadoras, né, que a gente falou, Leibniz, Pascal e do próprio Bastian Napier, ela faz as operações matemáticas e mostra os resultados a partir de operações mais elementares. No caso dessa, ela realizava apenas adições, né? Então, gerava esses cálculos de função ou resultados, né, de tabelas de funções a partir de operações elementares que eram as adições. Mais à frente surge uma máquina também bastante importante do ponto de vista histórico, assim, do pensar a computação, que é essa máquina diferencial de Euleritte, em 1890. Essa máquina ela foi pensada para tentar agilizar o tempo
dos censos nos Estados Unidos, né? Imagine que a época, quando e aí o que é um censo, né? Primeiro para lembrar, aquela historinha das pessoas passarem em nossas casas, colhendo informações sobre quantas pessoas moram, se quantos homens, quantas mulheres, se tem um casal, se é um casal, ou se é só um homem, ou se é só uma mulher que é chefe de família, ou se qual a renda das pessoas, qual a renda média da casa por pessoa. Então, os censos, né? Como a gente conhece aqui no Brasil, quem faz isso é o IBGE. Então, à época, eles tinham uma grande dificuldade em coletar essas informações, porque, né, bom, primeiro, pela quantidade de pessoas, né, que precisavam ser entrevistadas, mas, segundo, por como essas informações eram registradas, que era um papel, né, obviamente, anotando, mas levava um tempo muito grande entre o censo e o resultado do censo. Isso porque até contabilizasse quantas pessoas, né, num determinado grupo ou em outro, quantas pessoas tinham um determinado aspecto em comum. Então, isso levava muito tempo, né? Então, lá nos Estados Unidos, esses censos, eles pensou nessa máquina para agilizar esses censos, né, esses recenseamentos. E aí a grande jogada, a grande inovação foi utilizar a ideia lá da máquina de tecelagem, que é guardar a informação num cartão perfurado. Então, ao invés agora de você anotar, você vai ter um cartão com campos específicos para determinadas informações que se estavam colhendo, e caso aquela pessoa tivesse aquele aspecto, fazia-se um furo no cartão. Então, depois, né, uma vez que todas as informações fossem levantadas, essa máquina ela tem a capacidade de fazer a leitura desses furos, desses cartões e fazer contabilização, esse tipo de coisa. Então, isso fez com que o tempo do censo nos Estados Unidos fosse reduzido de 10 para 3 anos, né? Então, uma redução bastante substancial, que representou também uma mudança importante e trouxe algo novo, né? As máquinas, e que tem tudo a ver com a computação, né? Essa história de guardar informações. Nessa máquina, essa ideia exatamente de guardar informação, contabilizar informação e gerar um resultado, é exatamente a ideia do processamento de dados, né, que surge com ela. Né? Então, esse pensamento, essa ideia de entrar informações, contabilizá-las, né, ou processá-las e mostrar um resultado, pensando isso aí como processamento de dados, ela surge nessa época, com esse equipamento. A título de curiosidade, em 1924, um pouco depois aí, 34 anos depois, né, se não estou errado, essa empresa aí passa a se chamar IBM. Né? Então, você perceber que as coisas estão interligadas. Né? E a IBM é o que mais na frente vai lançar o primeiro computador comercial, né? O primeiro computador que se torna viável comercialmente. Tá? Vamos em frente. Bom, se a gente entra agora na primeira geração, e aí o marco, né, para a primeira geração é o uso da eletricidade, né? Então, a gente não vai ter mais os comandos puramente mecânicos, com engrenagens, né, manuais, esse tipo de coisa. A gente vai ter agora os comandos a partir da eletricidade, né? Então, a coisa vai se dar a partir da combinação, na primeira geração, de relés e válvulas eletrônicas, que combinadas, aí remeto de novo à história do cartão perfurado lá da máquina de tecelagem. A agulha, quando encontrava um furo, ela passava. Quando ela não encontrava, ela não passava. E aí a combinação desses passas não passas, ou desses dois estados, ou dessas duas situações, levavam a um determinado tecido no final. A ideia aqui é exatamente a mesma. A diferença é que agora, ao invés de passa, não passa, a gente vai ter tem eletricidade ou não tem. Então, uma determinada combinação de relés e válvulas, que são dispositivos elétricos, né, eletrônicos, uma combinação ligada representa uma determinada informação, uma letra, por exemplo, a letra A. Se você muda um pouco, apaga algum desse relé, desliga algum desse relé ou alguma dessas válvulas, você não vai ter a letra A, vai ter a letra B, entende? Então, cada combinação de relés e válvulas ligados e desligados vai representar uma informação. Então, é assim agora que serão compostas as informações na primeira geração da computação. Aqui, um primeiro representante que a gente traz é a máquina universal de Turing, que é o inglês, que vocês talvez tenham conhecimento do filme. Como é aquele filme, rapaz? Que é do
que é o Benedict, o ator Cumberbatch, acho o nome dele, é o... Esqueci, mas vocês devem conhecer, que inclusive ganhou alguma coisa no Oscar. E ele era a pessoa que desenvolvia, ou que desenvolveu uma máquina capaz de decifrar códigos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Tentando lembrar o filme, mas realmente não estou lembrando. Mas enfim, vocês devem conhecer, devem lembrar que filme é esse. E aí essa máquina ela é um dos representantes dessa primeira geração, né? Enfim, porque ela conseguia pensar, né? O Alan Turing ele desenvolveu uma maneira de reconhecer padrões nas informações que estavam sendo enviadas na guerra e decifrar essas informações a partir de uma máquina que ele desenvolveu, né? E a ideia realmente dessa máquina é uma ideia, bom, o que está por trás dela é essa história de combinações, né? O perceber combinações de padrão e transformar isso em informação, né? A ponto de decifrar códigos que, enfim, que antes não tenham sido decifrados. É um representante da primeira geração. Ainda da primeira geração, a gente pode falar em 44 da máquina Mark I, que é para o cálculo de tabelas de balísticas para canhões navais e artilharias na Segunda Guerra. Então, na verdade, assim, uma coisa importante também de se dizer é que a primeira geração ela é impulsionada, quer dizer, esse novo marco histórico que representa uma nova geração de computadores, ela é impulsionada, ou ela foi impulsionada pela Segunda Guerra Mundial, né? Você vai notar que as máquinas que vão surgir aqui são basicamente máquinas relacionadas à guerra. A máquina universal de Turing é isso. Na verdade, esse Turing, mais do que a máquina propriamente dito, a grande contribuição dele foi uma contribuição dentro da lógica computacional, dentro eu digo isso para dizer do aspecto do reconhecimento de padrão, repetição de padrão, percebendo, portanto, as informações. Então, o pensar lógica de computação é o que talvez tenha sido a maior contribuição dele, né? Mas aí, o que eu venho dizendo é que, nessa época, aí, o que motiva realmente a evolução é a Segunda Guerra Mundial. Então, a Mark I é uma máquina que surge para o cálculo de tabelas de balística, né, para canhão, então, em artilharia antiaérea na Segunda Guerra. Então, uma máquina de cálculos robusta, né, com finalidade de guerra, né, enfim, de calcular o caminho de balas de canhão, artilharia antiaérea também, enfim, está motivado pela guerra. Aí Mark I é o nome para quem gosta de cinema, que tem tudo a ver com o que aparece, na verdade, Mark, né, nome de ferro, Mark I, eu acho, talvez até, que é o nome da primeira armadura dele, então não é à toa que aquele nome aparece lá, vem daqui. Mais à frente, Colossus, né, criado na Inglaterra para decifrar códigos secretos alemães, né, então outra máquina motivada pela guerra. ENIAC, 1946, criado pelos americanos John Eckert e John Macaulay. E aí essa máquina ela é bastante importante porque ela é a primeira máquina que traz uma arquitetura chamada de arquitetura de von Neumann. O que é a arquitetura aqui? É a maneira como o computador é construído. Então, o que a gente vai ver um pouco mais à frente, na sequência, é que essa arquitetura de von Neumann é a que nós utilizamos até hoje em nossos computadores ou em nossos... Hoje a gente pode falar em smartphones, né? Enfim, tudo que tenha uma lógica computacional por trás, ela segue a arquitetura de von Neumann, que surgiu nessa época, em 1946. Então, essa máquina é importante historicamente também, porque até hoje a gente percebe os aspectos pensados por ela em nossos dispositivos atuais, tá? Bom, a segunda geração há uma evolução um pouco maior. Uma coisa que eu não falei na primeira geração é que os computadores eram muito grandes, né, ocupavam muitas salas. Isso porque os relés e as válvulas são grandes também. Então, imagine que para você para uma simples letra, você tinha uma combinação de relés e válvulas. Então, o relé é algo que não é pequeno, e a válvula, você combinando vários para uma informação, isso vai demandar um espaço, outros relés, outras válvulas para outra informação, uma simples letra, eu quero dizer por informação aqui. Então, para você chegar em grandes frases, ou em grandes textos, ou em grande quantidade de informação transmitida, realmente os computadores para isso precisavam ser grandes, e além de ser grandes, eles consumiam também muita energia, tá? Na primeira geração. Na segunda, que é a que a gente
fala agora rapidamente também, a gente tem como representante esse CDC 6100, né, que é criado por essa companhia Control Data Corporation, CDC, em 64, o que traz na segunda geração, o avanço, como a gente mencionou lá no começo da aula, é o uso não mais dos relés e das válvulas eletrônicas, mas agora o uso dos transistores, que seguem o mesmo raciocínio dos relés e das válvulas, quer dizer, combinações de transistores passando ou não passando corrente elétrica determina-se ou chega-se com essa combinação a uma informação. Mas os transistores eles representam a evolução pelo fato de que eles ocupam menos espaço do que os relés e as válvulas da geração antecessora. Então, com isso, os computadores eles começam a ocupar espaços ainda menores, tá? E, enfim, e aí espaços menores, ao mesmo tempo também tendo menor gasto com eletricidade, né? E o que faz com que reduza-se o custo, né, dessas máquinas. Então, esse seria o CDC 6600, um grande representante da segunda geração, marcado pela presença agora de transistores. Se a gente avançar um pouco mais, chegando à terceira geração, a gente vai apontar que é nessa geração onde surge o primeiro computador para fins científicos e comerciais. Surge inicialmente para fins científicos e evolui até fins comerciais, chegando aí nas residências das pessoas e sendo comercializado. O que traz o IBM 360 em relação aos anteriores de avanço que permite a sua comercialização na verdade, o uso não mais de transistores simplesmente, mas agora dos em circuitos integrados. Na verdade, é uma miniaturização ainda maior dos componentes, né, que combinados compõem informação, né, como a gente mencionou anteriormente. Então, o fato de se miniaturizar mais ainda leva a um menor consumo de energia, a um menor custo e a viabilização comercial, né? Isso é o que traz o IBM 360 agora na terceira geração. Só para vocês terem uma ideia do ponto de vista do tamanho, esse que está mais à direita é a válvula eletrônica. Então, válvulas combinadas com eletricidade ou sem eletricidade representavam informação. Aí evolui isso para os transistores. Perceba a diferença de tamanho, né, entre a válvula e os transistores. Então, válvula, primeira geração, transistores, segunda geração, e na sequência para os circuitos integrados, que constitui a terceira geração. Então, na terceira geração, nós temos aí combinação de uma série de transistores, né? E aí, otimizando e melhorando ainda mais, e na verdade não só transistores, de outros componentes eletrônicos também, miniaturizados, mas que fazendo com que o produzir informação se torne algo ainda mais compacto e mais barato. Tá? Se a gente for um pouco mais, a gente chega à quarta geração, que são os computadores onde nós estamos, que não vou dizer como nós temos hoje, porque pouca gente tem um computador com essa aparência aí, mas ele surge assim, a quarta geração, bem mais compactos, individuais, de bancada única, o que possibilitou realmente aqui a grande popularização para a população, né? Então, a quarta geração, aquela que surgiu lá em 1973, de lá para cá, como a coisa avançou, né? Como nós tivemos o contato, né, com o computador no nosso dia a dia, nas casas das pessoas, enfim. Popularizou-se porque miniaturizou-se ainda mais com os microprocessadores, né? Com capacidade maior de processamento de informação também. Enfim, o que levou à sua viabilidade total e venda e chegar onde chegamos hoje, tá? Isso acontece parte da quarta geração. Eu disse lá atrás que já se fala numa quinta geração, que seria a geração associada à inteligência artificial, né? Onde a gente tem ainda computadores mais avançados do ponto de vista do processamento de informação, capacidade altíssima de processamento, ao mesmo tempo que a lógica computacional ela evoluiu também a ponto de criar algoritmos ou códigos para entender os padrões, né, do que, por exemplo, se uma pessoa interage com o computador
Existem algoritmos hoje que conseguem perceber os padrões de preferência da pessoa, né, a ponto de indicar sugestões. Então, isso tem tudo a ver com inteligência artificial. Tem tudo a ver com inteligência artificial também, o fato de que você poder criar máquinas que interajam com as pessoas, seguindo a mesma ideia de reconhecer interesses, reconhecer respostas, né? Respostas vocais, inclusive, respostas visuais a partir de gestos. Né? Então, chegou-se a esse ponto também. Chegou-se ao ponto também de haverem máquinas que consegue-se fazer com que o cérebro humano envie pulsos elétricos diretamente a essas máquinas, né? Uma interface direta homem-máquina, então existem experimentos desse tipo. Então, é considerada aí, portanto, a quinta geração, né? Essa geração de computadores capazes de entender a linguagem humana, né? A partir desse grande avanço da lógica, né? Computacional, dos algoritmos, dos códigos. Se fala também, aí a quinta geração e sexta geração é algo que está em puro desenvolvimento, em pleno desenvolvimento. Mas ainda a sexta, porque na sexta é o que se fala de computadores quânticos, porque se antes a gente tinha lá o que surge lá na máquina de tecelagem, passa a agulha, não passa, que evolui nas outras todas as outras gerações, tem eletricidade ou não tem um determinado relé, transistor, parte de um circuito ou de um microprocessador. Então, portanto, são duas situações, ter eletricidade ou não tem para gerar uma informação. Na sexta geração se fala agora de não mais de eletricidade ou de dois estados apenas. Os computadores quânticos eles têm relação com os níveis quânticos, né, dos átomos. E aí é algo que seria a ideia da miniaturização ainda maior, né, dos computadores. E além disso, miniaturizando, portanto, ganhando capacidade de processamento, e mais do que isso, ao invés de ter apenas duas situações possíveis, que é ter eletricidade ou não tem, agora, nos níveis quânticos, se falaria em três possibilidades. O ter, o não ter, ou ter e não ter ao mesmo tempo. Né? Então, aí é algo que os físicos quânticos ou os físicos explicariam melhor isso para a gente, mas para você perceber que o que eu trago aqui de interessante é que você não tem mais duas situações possíveis, mas agora três, e essa terceira leva a uma capacidade de combinação de informações ainda maior, entende? Se antes, com duas possibilidades, você poderia, por exemplo, se você tem vou usar o exemplo com transistores. Se você tem 8 transistores combinados, com possibilidade de passar ou não passar a corrente, com dois estados diferentes, a quantidade de combinações desses transistores seria 2 à oitava. Né? Se você agora não tem mais transistores com duas possibilidades, mais 3, então seria para 8 transistores, 3 à oitava. Então, você teria uma maior quantidade de combinações. Isso eu estou sendo bem simplista, tá? Realmente para me fazer entender. Então, você aumenta a capacidade de combinações, o que leva a uma capacidade de transmissão de informação também maior. Né? Então, digo para vocês também que esse tipo, se vocês quiserem ler mais sobre, na internet vocês vão achar muita coisa, mas eu digo que é algo realmente que ainda não está no campo comercial. Ou, se eu não me engano, eu li uma informação no passado, se eu não me falha a memória, que eles estão tentando fazer o primeiro computador comercial, tentando viabilizá-lo. A grande dificuldade é que esse computador ele precisa de muita energia para funcionar, sabe? Por essa história das coisas acontecerem a nível quântico, né? A nível atômico, preciso muita energia tanto para ativar os processos, como também para resfriar o aquecimento. Então, ainda eles são inviáveis pelas questões de custo. Mas vocês podem ler mais um pouco sobre, que realmente ainda não é algo que tem ganho espaço, né, dentre os consumidores comuns. Está no nível científico, é utilizado em laboratórios, né, de pesquisa, e o que está no sentido de comercial, de ganhar espaço comercial ainda é muito inicial, nada muito evoluído ainda. E continua, né? Para onde vai a computação? A gente imagina, mas não sabemos, né? E só o tempo realmente vai nos mostrar para onde a evolução vai acontecer.
Então, esse seria o primeiro momento dessa nossa primeira aula, que eu espero que tenha sido claro, né, no sentido de mostrar como é que a computação evoluiu e até que ponto nós chegamos, chamando a atenção para os marcos históricos e para a maneira de pensar, né, em cada geração. Bom, aí a gente deixa falar agora das gerações de computadores e começaremos a falar aqui também algo rápido, sobre a arquitetura básica dos computadores. Aí lembre-se que eu disse agora há pouco que o modelo de computador que nós conhecemos hoje é um modelo que foi pensado lá em 1946 por uma pessoa chamada de von Neumann. E ela deu esse nome, o nome a essa maneira de estruturar o computador de arquitetura de von Neumann. E essa arquitetura é que está presente nos computadores até os dias de hoje, né? Então a gente vai falar algumas coisas aqui para chegar falar um pouco sobre essa arquitetura, que é algo que hoje, nos dias de hoje, todos nós, eu diria assim, são conhecimentos prévios, eu acho, que nós todos temos com a popularização do computador, né? Tudo que eu vou falar aqui, acredito eu, vocês já tenham lido ou já conheçam por ter hábito de trabalhar com computador. Isso talvez há 15 anos atrás fosse uma grande novidade, né, que eu estou dizendo aqui. Mas como de 15 anos para cá o computador é algo completamente popular, acho que aqui não vai ter nenhuma grande novidade para nós. Bom, essa arquitetura, como eu disse, ela surge lá em von Neumann, em 46, que sugeriu, né, esse formato de arquitetura nos computadores da quarta geração. A lógica aqui é a lógica que a gente chama de lógica binária. Por que binária? Porque tem duas possíveis situações, que é ter eletricidade ou não ter eletricidade, por isso lógica binária. Poderíamos ter dito também que lá na máquina de tecelagem, na geração 0, ela tinha também uma lógica binária, né? Porque é passa ou não passa agulha. Hoje nós temos a mesma lógica, só que tem ou não tem eletricidade, né? E esses é os dois possíveis estados, né, dos dispositivos eletrônicos que compõem os microprocessadores, que é ter ou não ter eletricidade, por isso lógica binária. Simbolicamente, a gente vai tratar como sendo 0, né, a ausência de corrente, e trataremos como sendo 1 a presença de corrente, né? E aí é, portanto, a combinação de zeros e uns, né, de dispositivos com ou sem corrente, de transistores com ou sem corrente, vão levar a uma determinada informação. Essa ideia, né, esse pensamento é um pensamento de baixo custo e é simples, né? Porque tem corrente ou não tem corrente, né? Não tem uma terceira possibilidade, ou pelo menos não tem ainda popularmente falando. Mas, a princípio, seria somente essas duas situações. E o componente básico, né, como a gente já tem mencionado, é o transistor. Bom, aí veja, os dados, né, a gente, no uso do computador, a gente sabe que a gente pode ter diferentes tipos de dados. Podem ser números, pode ser áudio, pode ser imagem, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser algum outro que eu não esteja me lembrando, mas os que eu trouxe aqui, que o computador pode transmitir, processar, são esses tipos de dados. E que são dados de diferentes naturezas, né? Porque imagem é diferente de texto, que é diferente de áudio, que é diferente de vídeo. Imagem aqui, trate como imagem parada. Diferente de vídeo, diferente de áudio, diferente de número e texto. Mas que na máquina ou no computador, todas essas informações, elas são representadas de única maneira, que é a maneira de combinação de transistores que estão ligados ou desligados. Como eu tinha dito já antes, por exemplo, se você quer simbolizar a letra A vai representar alguns transistores com corrente, outros sem corrente. Se você é a letra A. A letra B, uns com outros sem, numa combinação diferente, que vai representar essa letra. E assim para qualquer informação. E aí aqui eu estou falando de texto. Para número, a mesma coisa. Você vai ter uma quantidade uma determinada combinação que vai levar um número 1. Outra combinação, número 2, e assim segue. Para a imagem, a gente vai ter uma determinada combinação que vai levar a um pixel na tela aceso, ou aceso numa determinada coloração. Então, a combinação dessas informações vão levar à combinação de pixels na tela, que leva à imagem. O vídeo é a mesma coisa, só que agora há uma mudança rápida, né, de telas, que portanto, levam a uma mudança de informações
mais rápida, bits, ou, desculpe, não bits, pixels que acendem, que apagam, levando à produção do vídeo. E assim, se é áudio, mesma coisa, uma determinada combinação leva a uma intensidade sonora numa determinada frequência. A combinação dessas intensidades e das frequências variando, a gente vai ter o som, tá? Mas que tudo isso, o que eu quero dizer é que vai ser sempre representado pela combinação de transistores que passam por onde não passam a eletricidade, né? A combinação disso que leva à representação, e essa representação, para qualquer dado que seja uma representação uniforme, que é o padrão binário. Tudo, no final das contas, imagem, vídeo, texto, número, vai resultar ou traduz-se em um padrão de transistores acesos ou não, ou que passam corrente ou não, tá? Que é o padrão binário. Então, no computador, a menor unidade de dados é o bit, né? O bit é algo que pode assumir simbolicamente valor 0 quando não passa por ele corrente, ou valor 1 quando passa pelo transistor uma corrente. O bit é uma sigla de binary digit, que é a menor unidade de dados de um computador. Como eu disse, tem valor igual a 0 ou 1, né, simbolicamente falando. E para representar os dados também, como eu já tenho mencionado, utilizam-se cadeias de bits, tá? Vários bits sequenciados. O padrão binário, né, com 8 bits, é chamado de byte. Né? É o que é mais comum da gente... apesar da menor unidade ser o bit, a informação ela é composta normalmente por uma sequência de 8 bits, que é um padrão, e essa sequência, desculpem, de 8 bits é o que denomina-se byte. Por exemplo, aqui nós estaremos representando, por exemplo, 8 transistores. O primeiro passa por ele corrente, os 3 seguintes não passam, o seguinte passa, não passa, passa, não passa. E aí isso levaria a uma determinada informação. Só para ilustrar também, byte vem de binary term, que é um termo binário, né? Vamos seguir. Bom, assim como nós temos o byte, que são 8 bits, nós temos múltiplos dos bytes, tá? Então, por exemplo, kilobyte seria 2 a décima bytes, exatamente 1024, e aproximadamente 10 a terceira bytes, né? Que 1024 aproximadamente 1000, que é 10 a terceira. Então, o kilo, o prefixo vem disso, de 1000, né? O megabyte, 2 a 20, aproximadamente 1 milhão, que é 10 a sexta, por isso mega. Gigabyte, 2 a 30, 10 a nona aproximadamente, por isso gigabyte. Terabyte, 2 a 40 bytes, aproximadamente 10 a 12 bytes, por isso tera como prefixo de terabyte. Então, como a gente disse, diferentes tipos de dados podem ser armazenados no mesmo padrão, e é assim que é feito. Um número, por exemplo, 65, ele é processado por um programa que trabalha com a rotina matemática, por exemplo, mas na memória ele vai ser tratado com uma combinação desses zeros e uns, em uma sequência de bits, ou de bytes. A letra A, que é uma letra, um caractere, ele pode ser tratado num programa editor de texto, como Word, por exemplo, mas na memória ele vai ser traduzido no computador com uma sequência, né, de bits. Ou imagem, do mesmo jeito, pode ser tratado num gravador de imagens, mas na memória ele vai ser, mais uma vez, uma sequência de bits. Então, no final das contas, todas as informações em um computador são tratadas com uma sequência de bits ou como uma sequência de bytes, dependendo do tamanho da informação. Então, baseado nisso, Von Neumann, como mencionei anteriormente, propôs um modelo de arquitetura lá em 1946 para os computadores, que é o modelo que é adotado até hoje. Esse modelo consiste no seguinte, esquematicamente falando, né? Você tem embaixo aqui, na parte inferior, que se chama o bus de dados, que é, na verdade, por onde as informações trafegam. É um circuito impresso em uma placa, né? A gente vai ver que tudo isso está relacionado por uma placa, que é a placa-mãe. Então, esse bus é o caminho por onde os dados trafegam. A gente tem os dispositivos de entrada e saída de informação, disco, impressora, a gente vai falar mais sobre, mas basicamente é bus de dados, dispositivo de entrada e saída,
memória principal e unidade central de processamento. Na unidade central de processamento estão a unidade de controle, a unidade lógico-aritmética e os registradores. Tá? Mas essa é a ideia, ou esse é o modelo que von Neumann propôs, com uma unidade central de processamento, memória principal, dispositivo de entrada e saída, tudo isso interligado por um bus, que é um caminho, um plano de informação trafégica. Se a gente for falar um pouco mais detalhadamente sobre cada componente desse, né, a gente diria que o caminho de dados, ou bus, é uma fiação impressa na placa-mãe, que é por onde as informações circulam. É um material condutor, né, impresso na placa, que vai conduzir os pulsos elétricos, levando as combinações de bits, levando aos bytes e a informação. Tá? Então, é uma fiação realmente impressa na placa-mãe. E serve para transmitir os dados. Né? É o caminho de dados, é o bus. Depois nós temos aí os dispositivos de entrada, que nada mais são das maneiras como o computador acessa as informações externas. Então, por exemplo, como é que eu digo ao computador que ele faça algo? Então, portanto, dispositivos de entrada da informação no computador. Então, exemplos desses dispositivos: teclado, mouse, scanner, entre outros, né? E para citar alguns, mas você poderia dizer também, uma câmera, né? Porque vai capturar a imagem. Você poderia dizer, em certo aspecto, um pendrive. Um pendrive, na verdade, ele é uma memória, né? Mas você, no momento que ele se comunica com o computador, você consegue fazer com que informações venham para ele. Então, ele pode ter esse aspecto também de dispositivo de entrada. Mas a ideia é essa, que são maneiras com as quais o computador ele vai acessar informações externas, né? Então, isso são os dispositivos de entrada. Os dispositivos de saída é o contrário disso, que é como o computador mostra as informações para quem está vendo, né? Para quem está trabalhando com ele. Então, um exemplo disso, o monitor, né? Talvez seja o mais importante. A impressora, um outro exemplo também importante, que nos mostra as informações. Caixa de som, né? Por que não? Porque ela vai externalizar som, né? Então vai mostrar informação em formato de som que está armazenado, que está ali sendo processado. Então são os dispositivos de saída. A gente teria um dado central de processamento, que seria o grande coração, né, dessa arquitetura, desse modelo, que é onde as informações são tratadas, processadas, trabalhadas, operadas matematicamente. Então, tudo isso é feito na UCP. Nos computadores de hoje, né, ela é representada por um microprocessador, que faz tudo isso que eu acabei de mencionar. Ela executa os programas armazenados na memória principal, que é a memória RAM. Então, ela que ordena, né, no momento que você diz ao computador que quer fazer, por exemplo, escrever um texto, clica em um ícone na memória, clica no ícone do Word, por exemplo, quem diz que deve ser ativado que deve ser aberto e acessado é o Word, e trazer isso para a memória principal, que é a memória RAM, quem diz isso é o CP, né? É quem faz essa comunicação. Convém dizer que no momento que a UCP ela traz um programa, né, como por exemplo o Word, para a memória RAM, esse programa está disponível para que nós o utilizemos. Mas essa memória RAM, que é a Random Access Memory, memória de acesso aleatório, ela é uma memória volátil. O que significa volátil? Quando você desliga o computador, ela se apaga. Então, se você está usando o computador, você clica no ícone do Word, o AUCP reconhece, chama o Word, deixa ele disponível para que nós o utilizemos, e a gente utiliza. Se nós desligar, e aí, portanto, ele está na memória RAM, né, para que nós possamos utilizá-lo. No momento que você desliga o computador, o Word ele sai da memória RAM, de modo que quando você liga de novo, você precisa chamar de novo para poder acessá-lo. Por isso é que é dito que a memória RAM é a memória volátil, tá? Que ela se apaga quando o computador desliga. E aí, quanto maior essa memória RAM, uma vez o computador estando ligado, mais programas você consegue acessar, utilizar ao mesmo tempo. Né? Essa quantidade de programas que se pode utilizar ao mesmo tempo é limitado pelo tamanho da memória RAM. Tá?
Bom, como eu acabei de dizer, a memória RAM vai armazenar instruções e dados em programa, né, que se está acessando em um determinado momento. Sobre a UCP ainda, como eu disse há pouco tempo, assim, que ela é o coração, né, do computador. Então, ela que vai dizer que programa precisa ser executado, ela que vai dizer se você chama um periférico, né, que são o periférico de entrada e saída, como uma impressora, como um scanner. A partir do momento que você pede, fazendo com teclado ou com mouse, que são dispositivos de entrada, né, ou periféricos de entrada, a UCP é que vai receber essa informação e vai reconhecer o que é que você está pedindo e chamar aquilo que você chamou, que você pretende utilizar, trazendo acesso, né? Por exemplo, se é um programa, ele traz para a memória RAM um programa de texto Word, por exemplo, ou se é um programa para edição de vídeo, você clica ali no link, a UCP reconhece, traz esse programa para você acessá-lo, ou se você está chamando o acesso de uma impressora, a UCP vai reconhecer isso, vai acionar a impressora e vai imprimir algo. Então, o CPU é o que realmente controla todo o funcionamento do computador. A CPU ela pode ser composta em três partes, né? Enfim, pode ser suas partes chamadas, né, por três componentes diferentes, como sendo, né, esses a unidade de controle, a unidade lógica aritmética e os registradores. O que é que cada coisa dessa faz? A unidade de controle é quem vai de fato buscar instruções na memória principal. Quer dizer, ela vai trazer, ela é a que vai dizer, que vai buscar de fato na memória principal, né? Se você, por exemplo, chamou um programa para uma operação matemática, ela vai buscar na memória principal. Primeiro, ela vai trazer o programa para a memória principal. E segundo, se você fez uma operação matemática, ela vai buscar na memória principal, no programa, como é que ela deve operar realizar essa operação matemática. Então, a unidade de controle é o que vai realmente, assim, de fato, buscar as instruções e trazer, né, os programas para a memória principal, né, torná-los acessíveis. A unidade lógica aritmética, a ULA, ela que vai executar e fazer as operações aritméticas e lógicas. Né? Então, as contas, os cálculos, as percepções de algo que seja verdade, algo que seja falso, que pode ser feito ou que não pode ser feito, isso é feito na unidade lógica aritmética. E ela vai executar as instruções vindas da memória principal. Os registradores, que seriam a terceira parte, são a pequena memória interna da própria UCP, que serve para armazenar resultados temporários ou intermediários entre o que se pede e o resultado final, e ao mesmo tempo armazenar também algumas informações de controle. Então, esses registradores eles possuem também um tamanho fixo, né? Pode ser, por exemplo, 32 bits ou 4 bytes, né? Se a gente quiser falar assim. E eles são muito mais rápidos, são memórias, né? Pequenas memórias, e são muito mais rápidas do que a memória principal, porque elas estão dentro da própria UCP. Então, isso porque o caminho entre a informação sair da unidade de controle, por exemplo, uma instrução sair da unidade de controle para o registrador e voltar, é muito mais rápido disso acontecer do que a instrução sair da unidade de controle e até a memória principal e voltar. Porque a unidade de controle e os registradores estão mais próximos, entende? E os registradores estão dentro da própria UCP. Então, a informação e esses registradores eles são mais rápidos por essa questão. Então, se a gente for dar um breve exemplo, um rápido exemplo de como é que se dá o fluxo de dados na UCP, e esse exemplo como sendo a adição de dois números, A e B, tá? Dois números aí, que serão somados. Então, esquematicamente, você teria o seguinte. Você vai dizer aqui onde tem A, que você quer somar o número que foi dito por você, né, a partir de um dispositivo de entrada, o teclado, por exemplo, você na verdade, antes disso, né? Antes disso vem o seguinte: você quer somar dois números. Então, se você quer somar dois números, você precisa primeiro disponibilizar ou abrir para o seu acesso um programa que propicie isso, né? Que trate com dados numéricos e que some esses dados numéricos. Então, por exemplo, você faz isso chamando uma calculadora do seu computador. Então, você clica no ícone calculadora,
a unidade de controle, ou a UCP, né? Vou falar como um todo. A UCP reconhece que você quer fazer uso da calculadora e aí ela traz a calculadora para a memória principal. Então, a memória principal agora, a calculadora agora está disponível para o seu uso. Na calculadora, agora sim, você vai digitar o número A e o número B. Simbolizados, né? Por A e por B, são letras, né? Mas número simbolizado pela letra A e o número simbolizado pela letra B. E esses números vão, dentro da UCP, serem guardados em 2 registradores, né, que percebem o que você digitou. A partir desses registradores, esses números A e B vão para a unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética vai afetar a operação de soma e vai mandar o resultado para um registrador de saída, percorrendo um caminho interno, um bus interno, e guardado num registrador a informação resultante. Essa informação resultante é enviada para o programa que você está usando na memória principal e é mostrado na tela, que é um dispositivo de saída. Aí você vê o resultado. Tá? Esse é um exemplo básico aí de como é que as informações trafegam dentro de um UCP. O que está dito, na verdade, tudo aqui. Números armazenados em registradores da UCP. A ULA realiza a operação e envia o resultado para o seu registrador de saída. E o resultado é armazenado em um registrador da UCP. Se a gente for visualmente perceber como é que é uma placa-mãe, né? Isso aqui não é exatamente das mais atuais, mas que serve para ilustrar, foi a melhor imagem que eu achei assim. Então, na placa-mãe estão todos os dispositivos eletrônicos que compõem o que fazem com que o computador funcione. Por exemplo, PC slots são os lugares onde a gente consegue conectar os periféricos de entrada e saída, né, de um computador. Onde tem ali SATA connectors, 3 GB por segundo, é conexão com dispositivos de armazenamento, com memórias, né, de diferentes tipos. FDD conector para disquete, né, que a gente não utiliza mais hoje, né, caiu em desuso. Não sei nem se vocês conhecem, acredito que sim, mas não se usa mais. Conector para HD, conector para alimentação de energia, conectores para memória RAM, então são esses conectores. Conexão para o CPU socket, aí tem um tipo específico, que é um microprocessador, né? Um microprocessador, o coração do computador está aqui. E um painelzinho onde estão várias possibilidades de conexão, de saída, de entrada, basicamente USB, HDMI, internet, cabo Ethernet, né, de conexão, e áudio, alto-falante, esse tipo de coisa. Então, tudo isso está conectado à placa-mãe, e o que interconecta tudo isso aí são os caminhos de dados, são os buses, né? Então, essa é um exemplo, né, da arquitetura básica, e, na verdade, primeiro, como se constitui, e um exemplo aqui para vocês, pelo menos, visualizarem em uma placa-mãe real, apesar de não atual, mas é uma placa-mãe real, como é que essas coisas se interconectam lá dentro. Fora isso, tem uma série de pequenos dispositivos para garantir o funcionamento, como, por exemplo, pequenos capacitores, pequenos resistores, né, mas que são dispositivos acessórios, né? Os importantes são esses que a gente comentou e mencionou até agora. Bom, tudo isso que eu falei, então isso termina aqui no nosso primeiro conteúdo, nossa primeira aula. Tudo isso que eu falei nessa aula está no livro Algoritmos e Lógica de Programação, um texto introdutório para engenharia. Esse livro faz parte da biblioteca complementar que eu coloquei lá no plano de curso de vocês e pode ser encontrado no SIGA. Mais precisamente é o capítulo 2 desse livro que eu utilizei para preparar essa aula. Então, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ler um pouco mais, né, sobre isso que eu disse, né, o que eu fiz aqui realmente foi sintetizar as informações e tentar deixá-las de uma forma um pouco mais clara. Mas se vocês quiserem reler, né, ou ler o que está lá, fiquem à vontade, e essa é a referência que foi utilizada, tá bem? Então, aqui terminamos essa primeira aula. Até o nosso próximo momento e obrigado. Façam bom uso dessa aula, né? Lembre-se de assisti-la, é importante para vocês irem construindo na cabeça de vocês o pensamento computacional, que a gente vai chegar daqui a pouco na lógica de programação propriamente dita. Um abraço para todo mundo e até mais.